Luísa é uma escritora e tradutora brasileira. Nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, em 1991. Luísa é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em processos criativos pela Universidade Nacional da Irlanda. Aos 19 anos de idade, ganhou o Prêmio Sesc de Literatura de 2010 na categoria Conto, pelo seu livro de estreia, Contos de Mentira, que também foi finalista do Prêmio Jabuti. No ano seguinte, repetiu a dose, vencendo o prêmio de melhor romance com Quiçá. Em 2012, foi incluída na antologia Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros, editada pela revista Granta. Foi a mais jovem autora selecionada para a coleção. Suas obras são Contos de Mentira, Quiçá, Luzes de Emergência se acenderão automaticamente, De Espaços Abandonados, Enfim, Capivaras, Corpos Secos, com Samir Machado de Machado, Marcelo Ferroni e Natália Borges. Qual a lembrança mais marcante que tu tem de Canoas? Eu acho que... talvez a minha resposta não seja muito poética, mas é do Transurb, e especialmente de... Tipo, quando eu tava fazendo faculdade em Porto Alegre, eu voltava de trem, e voltava de trem, e quando eu voltava, eu geralmente sentava no chão e ficava escrevendo. Na época eu trabalhava com uma coluna mensal. E aí eu ficava escrevendo e rascunhando. E pra mim, assim, o Transurb era um negócio muito canoense. Pra mim era uma coisa muito assim, sabe? Ver a dinâmica das pessoas. De manhã não tinha como, de manhã era sempre muito lotado. Mas, pra mim, quando eu penso em Canoas, eu penso no trem, sabe? Eu penso no trem atravessando a cidade. E eu penso em pegar o trem e coisas assim. Então, se não perguntar uma lembrança, provavelmente Transurb. Assim, tive muita ideia no Transurb viajando. Assim, li muito livro no Transurb, sabe? Então, muitas coisas aconteceram no trem e eu acho que, sabe, indo e voltando. Então, pra mim, eu penso no Transurb. Talvez, assim, se tu me pergunta uma coisa objetiva, é ficar escrevendo no trem voltando de aula, sabe? E tu tem alguma lembrança da tua infância aqui em Canoas? Eu tenho, mas a minha infância em Canoas foi esquisita porque eu nasci na Vila Militar, eu nasci na base aérea. Então era uma zona meio, tipo, isolada do mundo. E eu não tinha muitos amigos. Então eu falava com árvores. E eu ficava contando histórias para árvores, assim, tipo, andava ao redor de árvores. Eu achava cachorros que, tipo, pessoas que se mudavam deixavam. E eu ficava dando comida para cachorros dentro da base. E aí, dentro da base aérea. E aí, tipo, eles me seguiam para casa, óbvio, porque eu dei comida para eles. Então era, assim, a minha infância em Canoas sempre foi uma coisa meio... É muito mais minha infância na Vila Militar, que eu não acho que é Canoas, eu acho que é só a Vila Militar. Mas para mim a minha infância foi muito lá e muito, muito parque, muito essa ideia, assim, de transitoriedade também, que as pessoas iam e vinham e se mudavam e só eu ia ficando. Tu tem algum lugar em Canoas que tu gosta de ir atualmente, que tu frequenta regularmente? Sim, o meu lugar favorito de Canoas é a casa da minha mãe. Então, enfim, não é um grande ponto turístico. Ninguém está convidado, mas eu gosto muito do Capão do Corvo, que a gente morava ali perto, então muito eu ia ali, sabe? Ficava isso antes da reforma, antes de ser tipo uma conexão com o shopping, antes disso tudo. Acho que não tinha nem shopping, nem o zoológico, eu acho, não lembro mais. Mas eu gostava desse espaço, assim, um pouco. O próprio Largo da Inconfidência, ali onde tem a feirinha, até hoje, volta e meia eu peço pra lá pra mim. Tipo, eu fico, mãe, compra cenoura com o fulano, que eu sei que é boa. Então, mas são memórias muito familiares, assim, mas acho que, bom, se tem que dizer um lugar público, eu diria o Capão do Coro. E qual a importância da valorização do artista local para as novas gerações que tu vendo e tu vivenciando isso? Eu acho que é importante a gente valorizar o artista local, porque muitas vezes, tipo, eu lido com alunos de oficina que querem aprender a escrever e tal, e eles começam, assim, uns textos, tipo, os personagens deles chamam, tipo, Mary e John. E daí eu fico, tá, mas onde é que se passa essa história? Daí a pessoa meio que começa a dizer, se passa na Inglaterra, não sei o quê.
E parece que as pessoas acham que as histórias delas não podem acontecer em Canoas, sabe? Um dos meus livros, que é o Luzes de Emergência Acenderão Automaticamente, ele se passa em Canoas. Era um negócio que eu tinha muito, muito forte em mim. Eu queria um livro que se passasse em Canoas. E ele foi traduzido e publicado na Argentina. E aí eu tava num evento literário na Argentina e veio um rapaz pedir um autógrafo e o livro ele tava todo escangalhado, assim, tava todo aberto e marcado e tu via que a pessoa tinha lido e gostado muito. E eu lembro que eu fiquei pensando assim, bah, mas uma pessoa em Buenos Aires se importa com uma história que acontece em Canoas, sabe? Pra mim aquilo ali foi meio tipo, porque Buenos Aires é uma cidade super interessante, com cinemas e teatros e coisas, e o cara tava ali lendo e se comovendo com uma história que se passava em Canoas. E eu me lembro que aquilo ali me tocou muito, porque a gente acha que só uma história gringa é importante, uma história... Tipo, a gente aprende um monte sobre como funciona o sistema de educação americano, sabe? Tipo, a gente vê um monte de seriado, ou até dorama agora, os jovens veem K-pop e tal. Eu não sei o que vocês veem, mas enfim. Sabe? Então, tipo assim, a dinâmica... As pessoas vão aprendendo essas coisas sobre outras culturas e não se dão conta que a cultura delas também é muito interessante e também é passível de ser fonte de arte, sabe? Não é um negócio assim, não é os outros que podem escrever, que podem ser artistas. A gente pode. Aí você tá tipo assim, eu tô muito chato, não sei de onde tá vindo. Deve ser do avião que tá passando aqui. Tá. Aviões de Canoas. Óbvio. Eu me desacostumei. A gente acha que, tipo, eu não. Uma história que se passa em Canoas não é interessante, sabe? E daí a gente fica com aquela síndrome de vira-lata, de que a arte feita no Brasil não é boa. Mas não, é muito boa. E tem muita coisa legal acontecendo, sabe? E então eu acho que a gente precisa acreditar nas nossas histórias, em primeiro lugar, porque elas acontecem e elas são importantes, e as nossas narrativas são importantes, mas também para a gente aprender que a gente pode ser artista também, sabe? Um artista não tem que ser um cara que nasceu em São Paulo e estudou na Sorbonne, sabe? Pode ser, mas não precisa ser. Então tem isso, assim, que eu acho que é importante. Quando a gente valoriza o artista local, a gente cria mais artistas e a gente enriquece o significado da nossa cidade, sabe? Quando eu vou lá e eu escrevo um livro, e daí o personagem tem essa coisa de escrever no trem também. E aí eu tenho 2 amigos de São Paulo que já me disseram, minha vontade de ir a Canoas e pegar o trem, só porque tá no teu livro várias vezes, sabe? E é um negócio que a gente acha idiota, assim, porque, trem... Mas quando a gente escreve sobre esses lugares, eles ganham significado. Se a gente vai a Dublin, por exemplo, tá? Eu fiz meu mestrado na Irlanda. Tu anda em Dublin, daí tu fica, que legal, né? Eu tô dentro de um lugar e tem essa história que aconteceu aqui, sabe? E Canoas também tem isso, todas as cidades tem isso. Porto Alegre tem isso o tempo inteiro. Se a gente lê autores porto-alegrenses, a gente sabe, a gente consegue apontar ruas no Bonfim e tal. Então, quando a gente pensa em artista local, isso acaba acontecendo. A gente valoriza o lugar onde a gente está também. Então a gente não fica com essa síndrome de que em outro lugar vai ser melhor. Não, as histórias que acontecem aqui também são boas. Quando e como a literatura surgiu na sua vida? Acho que na Feira do Livro de Porto Alegre. A minha mãe e meu pai me levavam na Feira do Livro e eu tinha uma cota e então tinha... Eu gostava muito de livros, assim, sempre foi uma coisa importante para mim. E a própria Feira do Livro de Canoas também tinha essa coisa de, né, que ela fica bem na estação, então tinha esse negócio. Mas meus pais sempre me apoiaram, assim, eles não eram grandes leitores, mas eles me deixavam ler e achavam muito legal que eu lesse. E não me supervisionavam lendo também, o que eu acho muito bom hoje pensando, porque me ensinou a acessar a literatura, sabe? Tipo, eu posso ler isso e não gostar, sabe? Muitas vezes tem pais que olham e dizem, isso aqui tu não pode ler. Não é o pai que decide isso, sabe? Não sabe? Então me empoderou muito como leitor, assim. Como foi passar de apenas leitora e uma escritora amadora, né? Para também uma escritora com vários prêmios, indicações importantes na literatura brasileira? Então, é estranho realmente. Eu não sei se é fanfic. Sim. Fanfiction, tá. Eu fazia fanfic quando eu era adolescente. Eu fazia muita fanfic. E era meio que como eu comecei, assim, a entrar em contato com o livro e tal. E eu idealizava muito o que ia ser escritor, né? Eu achava que era um negócio muito glamouroso e que eu ia ter um escritório e ia ter uma vista para o oceano e tal.
E hoje eu me dou conta de que a profissão escritor nem existe de verdade. Tipo, eu trabalho com livro, mas rentavelmente eu sou muito mais uma tradutora literária. Eu trabalho com tradução. Livros também. Então tem... Pra mim ainda é muito estranho, sabe? Porque soa muito pomposo. Parece um negócio meio profissão astronauta, sabe? Parece assim... Mas, na verdade, é muito mais uma profissão de ficar de pijama e pantufa e ficar olhando uma tela de computador e o olho fica ardendo e eu tenho que me lembrar de fazer alongamento no pulso, porque senão eu vou ficar com lesão de esforço repetitivo. Então, não... Eu idealizava muito e, às vezes, quando eu olho só meu currículo, quando eu me apresento, assim, ah, a Luísa, ela fez isso, ela fez não sei o quê, parece muito mais importante do que é. Mas quando a gente vai fazendo as coisas aos poucos, já são 10 anos, tipo, parece que é só fazer uma coisa, sabe? Tipo assim, eu quero começar a publicar meu primeiro livro, então eu vou só ganhar esse prêmio, sabe? Não é um negócio assim, vou começar a ganhar esse prêmio e vou fazer... Era um negócio, eu sempre vi tudo muito como um pequeno passo, sabe? Então, eu acho que pra mim, hoje, eu acho estranho. Eu acho estranho que as pessoas têm vergonha, às vezes tem gente que tem vergonha de mim, tem gente que tem várias opiniões sobre mim sem nunca ter falado comigo, que eu acho bizarro. Então, tipo assim, a Luísa é muito legal porque ela escreveu no livro dela tal coisa, daí eu fico meio... Mas a gente não se conhece. Então, tem essas relações estranhas. E, enfim, eu às vezes fico meio que pensando que realmente tipo, é um grande privilégio poder estar fazendo isso e poder ter sido premiada e... Enfim, não poder ter sido, né? Como se fosse um negócio assim, como se fosse, poder ter sido, não sei, nascer com cabelo castanho. Não, eu me esforcei, houve um trabalho muito grande. Mas hoje, por exemplo, eu vejo escritores muito mais como pessoas que se esforçam muito e trabalham muito e leem muito, muito mais do que, tipo, um ser iluminado, sabe? Eu acho que quando eu era adolescente, eu via escritores assim, como um bicho muito iluminado, que tinha ideias geniais. E hoje, assim, vendo o trabalho que tem por trás, eu vejo que o escritor é só uma pessoa que lê muito e revisa muito o que está fazendo, e refaz e reescreve. Então, acho que eu me dou conta do esforço, de fato, que tem nisso, sabe? Não... Eu acho que também tem menos idealização e tem mais pessoalização também, sabe? Porque antes eu pensava assim, só ganha o Nobel quem é um excelente escritor. E hoje eu sei que o Nobel também é um prêmio bastante político, né? Que tem várias outras atravessamentos de poder e tal, que determinam quem ganha o Nobel e quem não ganha. Então, acho que tem uma coisa menos idealizada que eu até gosto mais. Assim, ao mesmo tempo que é meio mais desesperançoso, porque a gente também vai vendo que as pessoas realmente não leem muito. A gente fica achando, não, eventualmente alguém vai ler. Então, acho que foi um processo de perder a idealização, assim, sabe? Do que eu faço e de ver que escrever não é um negócio de outro planeta, que escrever um livro não se escreve numa sentada, que é um processo que exige coisas que eu não escrevo só quando eu estou inspirada. Das obras que tu já fez, qual que é a tua favorita? Depende. Isso aqui nem perguntar, sabe? Sabe aquela pergunta clássica de qual o filho favorito? Embora todo mundo saiba, eu tenho um irmão e eu sou a filha favorita, obviamente. Não, tô brincando. O meu irmão, eu posso ter uma carreira literária, mas meu irmão deu um neto pra minha mãe. Tá, tipo assim, acho que a competição ficou muito injusta agora. Não, tô brincando. Minha mãe nos ama igualmente, acho. Eu gosto dos meus livros por motivos diferentes. Já foram 5 e um quarto. Eu trabalhei com 4 romances, um livro de contos. E eu trabalhei num projeto conjunto do Apocalipse Zumbi. Com Apocalipse Zumbi, tipo, uma pandemia, um Brasil sem governo, pessoas meio sem saber para onde ir. Uma coisa bem ficção científica mesmo. Pouco real. E aí eu trabalhei num projeto coletivo eu e 4 autores, eu e 3 autores, a gente planejou e fez um livro junto e tal. E daí cada um tinha um personagem. Então eu digo que eu fiz 5 livros e um quarto. E eu gosto deles por motivos diferentes, sabe? Tipo, o Conto de Mentira, ele tem o meu primeiro conto, um conto que eu gosto muito, 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 e que eu mergulho muito dele. E foi um livro que foi muito longe para um livro de estreia, sabe? É um livro de estreia, é um livro de conto. O afeto que eu sinto por esse livro é muito grande. Por outro lado, eu amo o Luzes de Emergência se Acendendo Automaticamente, que é um romance que se passa em Canoas.
porque é um romance que as pessoas gostam. Eu não sei dizer pra vocês por quê. As pessoas simplesmente gostam do livro e conversam comigo. Eu comentei, tem esse... Tipo, ele tem uma fanbase na Argentina, sabe? Eu não sei por quê, não sei o que aconteceu. Mas ele é um livro que se conecta com as pessoas. Eu não sei dizer por quê. E eu me lembro que eu escrevi ele sem pretensão nenhuma. O que eu gosto mais literariamente chama de Espaços Abandonados. Mas eu sei que ele é um livro mais difícil de ler. Ele é um livro de não ficção preenchido com ficção. Então, ele é meio tipo um manual de escrita com uma história dentro, são várias vozes fluindo. Eu sei que é um livro difícil de ler. Eu gosto dele, mas eu sei que ele é um livro que precisa de um tipo de leitor muito específico. Ele é tipo muito ame ou odeie. O Enfim Capivaras, que foi meu último solo, é um livro que tem capivaras, não sei se foi importante. E ele entrou numa série de polêmicas com um pastor que me baniu de uma feira do livro, porque o livro tinha palavrão e os jovens não podem ler palavrão. Então, foi um livro que, pra mim, tipo, ele gerou um afeto muito grande, porque eu conversei com muita gente por causa disso, sabe? Muitos jovens, tipo assim, vieram falar comigo e reclamar e mostrar como realmente, tipo, eles podem decidir o que leem, sim, sabe? Eu acho que, pra mim, eu, de fato, fui banida da feira e foi... Eu acabei criando uma conexão com meus leitores que eu não tinha por causa do livro. Entende? Então, pra mim, é muito difícil dizer assim, eu gosto mais desse, porque cada um acaba gerando uma história diferente, sabe? O Luzes, ele ficou disponível para download gratuito no começo da pandemia, acho que em março, fevereiro, e ele teve, sei lá, 8 mil downloads. Então ele circulou muito e é um livro que eu me orgulho muito. Então, tipo, é difícil pensar nos livros e não pensar numa jornada deles, sabe? E saber que cada um deles é meio diferente e... Por exemplo, vocês me perguntam, que livro eu começo? Vocês, sei lá. Aí eu te pergunto que livro tu gosta. E daí tu me diz, eu gosto de Apanhador do Campo de Centeio. Daí eu digo, se tu gosta do Apanhador do Campo de Centeio, tu vai gostar de. Então, é uma pergunta complexa. Eu vou dizer que depende. O que eu mais gostei de escrever foi de Espaços Abandonados. Mas é muito difícil comparar também, sabe? Porque foram livros... Quando eu escrevi o Mentira, eu não tinha nem ideia de que eu ia virar escritora. Eu só gostava de escrever, sabe? Então, pra mim é realmente difícil responder. E como está sendo o teu processo criativo durante a quarentena? Tu pretende lançar algo novo? Por mais que tu tenha lançado um agora no início do ano. Tem várias coisas que acontecem. Eu tô sempre escrevendo alguma coisa. É muito difícil eu não esteja escrevendo nada. O meu processo de criação ele é meio lento, porque eu não começo a escrever até ter a ideia, sabe? Eu nunca encaro o Word em branco. Isso eu não faço, sabe? As pessoas falam, bloqueio criativo. Bloqueio criativo eu nem tenho porque eu não chego. Então, eu só chego a escrever se eu realmente penso e construo uma ideia. Então, muitas vezes eu não estou escrevendo, digitando, mas eu estou pensando numa ideia, num personagem, e algo que fica meio que marinando na minha cabeça. E também é estranho perguntar durante a pandemia, porque a pandemia já foi tantas coisas, né? Essa pandemia já passou por vários estágios também. Então, no começo da pandemia, eu não estava conseguindo ler. Eu lia livros, assim, sei lá, realistas. E aí as pessoas iam num show. E daí eu ficava, mas não pode ir em show, porque é uma aglomeração. E o tempo inteiro eu ficava, tipo, nesse choque de realidade. Então eu passei uns 2, 3 meses só lendo quadrinhos e lendo poesia. Eu só conseguia ler quadrinho e poesia. Tipo assim, qualquer coisa que tivesse uma história. Não ficção aqui sobre uma clínica de células-tronco. Não consigo, porque tem pessoas existindo. Então eu tava assim, tipo assim, eu li uns 10 livros de poesia e eu li todos os meus estoques de quadrinhos, assim, sabe aquela pilha que fica parada? Li, mas não escrevia. O que acontece, eu tinha um livro contratado para entregar, tem prazo e tal, e daí eu me botei a escrever um negócio que eu não tava assim... Eu não tava afim de escrever, cá entre nós, eu não tava afim, mas eu tinha. Então, e que nem eu comentei, um livro não se escreve de uma sentada, ele se escreve em capítulos, então eu ficava o tempo inteiro meio que só... bem aquele papo de maratonista, sabe? Tipo assim, só mais 1 quilômetro, sabe? Daí eu, tipo assim, vamos só pensar no personagem agora. O personagem e tal. Então, vamos só pensar. E pra mim, dividir as coisas em tarefas menores funciona bem. Então, vamos só pensar no personagem. Vou só fazer isso. Daí eu vou só escrever o capítulo. Vou só fazer isso aqui pra poder entregar. E sabe? Daí eu ficava o tempo inteiro com isso.
até chegar ao ponto de que eu tinha escrito um livro durante a pandemia. No final das contas, saiu um livro. Mas eu confesso que, como era um livro sob encomenda, um livro pensado para ensino médio e tal, era outro negócio. Eu agora quero pensar uma coisa mais autoral, mais minha e tal, com 100% minha idealização. E isso ainda tá meio incipiente, assim. Eu tinha uma ideia, mas a pandemia esculhamba muito com as ideias. Porque o tempo inteiro tu tem uma ideia e daí vem o pensamento de, tá, mas qual é a relevância disso perante o fato de que todos nós podemos morrer se a gente for num show, sabe? E, enfim, ou tipo assim, qual a importância disso se as pessoas não acreditam que existe um vírus de verdade? Enfim, tem alguma coisa que eu quero escrever sobre a pandemia que eu ainda não sei o que é, sabe? Tem alguma coisa que eu não sei o que é, que tá, tipo, fermentando em algum lugar do meu cérebro, que eu não sei direito o que é ainda, que vai surgir. Como tu prefere escrever teus rascunhos? Se tu prefere em eletrônico, computador, celular ou no papel? Depende. Se eu tenho uma ideia muito vaga, assim, eu não tenho esse, sabe aquele papo de, escritor tem um bloquinho de notas, eu tenho um chat comigo no WhatsApp, e eu mando coisas pra mim mesma, eu mando áudio pra mim mesma, às vezes, me ocorreu tal ideia. Eu acho mais fácil do que carregar um bloquinho separado. Então eu tenho isso, e aí as ideias, elas vão ficando mais complexas, e elas vão chegando ao computador. Tá, então, por exemplo, assim, tá, eu mandei várias mensagens pra mim mesma, eu tô na minha cabeça pensando assim, eu quero fazer um personagem durante a pandemia. Daí eu tô aqui, meu personagem. Daí me ocorre, meu personagem podia ter 3 gatos. Aí eu mando pra mim mesma, 3 gatos. Aí uma semana depois eu tô lavando louça e penso, mas imagina se esse personagem com 3 gatos precisa ir na veterinária pra fazer uma cirurgia pro gato, e é muito importante. Daí eu mando ali, cirurgia gato. Quando eu tenho um grupo de ideias mais ou menos pensadas e meio que aglomeradas, eu tento juntar elas, sabe? Então eu tenho essas palavras-chave, assim, essas ideias-chave, eu ponho elas num caderno, ou uma folha branca, folha. Em geral eu tenho muita folha de rascunho. Não tenho grandes preferências, assim. Eu gosto, e aí tá. Aí vai uma folha mais ou menos assim, mais esquema, sabe? Mais desenho, mais tipo, sabe? Setinha, bolinha, quadradinho, e conecta, e fecha, e volta. E risca e tal, e vai, e volta, e faz, e passa limpo, e daí quando passa limpo já seleciona coisas. Escrevo alguma coisa à mão. A primeira experiência, assim, para ver, eu tenho um apego muito grande à linguagem dos personagens, então eu aprender como meus personagens falam determina muito de como eu vou escrever eles depois. E não tô falando um negócio tipo Zorra Total, sabe? Tipo assim, vou dar um destaque nessa cartinha. Mas, sabe, pensar se esse personagem fala em frases compridas ou frases curtas. Pensar se esse personagem usa muita vírgula ou não. Que isso impacta o ritmo da frase. Esse personagem usa mais gíria ou usa mais a norma. Então, eu começo a pensar nisso e isso ajuda a pensar em outras coisas. E aí, quando tem uma linguagem mais ou menos estabelecida, o que acontece é eu vou passar limpo isso que eu fiz num caderno, que não vai ser mais de 10 páginas. E aí eu já tenho uma noção. Mas eu só chego no Word quando eu sei o final. Eu preciso conhecer bem o personagem e saber o final. Eu chego no Word, é meio que um passo, assim. Eu chego no Word quando eu sei o final. Eu sei pra onde a história tá indo. E aí eu faço mais ou menos um esquema de o que vai acontecer. E aí no Word eu divido isso. E sempre aquela coisa dos passos menores, assim. Então, se o casal tem que estar junto na página 100, na página 50, no máximo, eles têm que estar começando a se conhecer. Na página 20 eles têm que ter a primeira interação. Então, aí eu faço esse esquema e eu vou expandindo esse esquema. Eu faço um esqueleto e eu vou engordando esse esqueletinho. Respondendo a pergunta, originalmente, eu vou de celular para papel, para caderno. Aí eu tenho um caderno específico que tem uma gramatura boa para o computador. Mas no computador eu chego quando eu tenho uma ideia mais ou menos redonda da história. E como tu falou, tu começou pela fanfic, né? Tu começou escrevendo pela fanfic, compartilhando por meio da internet e tudo mais. E a fanfic é um fenômeno, né, que tá ganhando cada vez mais a popularidade dos adolescentes. Então, sobre a literatura, no contexto da tecnologia e da internet, tu vê um cenário otimista em relação à produção e ao acesso à literatura? Ou tu acha que as redes sociais e a pressa das novas gerações
pode cada vez mais afastar os jovens da literatura? Acho que as duas colocações estão corretas. É meio estranho falar isso assim, porque eu acho que a tecnologia ela democratiza muito o acesso, sabe? Eu me formei leitora muito por coisas que eu googlei na internet, que nem eu comentei com vocês. Então, tipo, meus pais achavam muito bonito que eu lesse, então tá. Aí eu botava lá na internet, eu sempre fui muito fascinada com línguas, então eu meio que comecei a aprender inglês junto. E aí, na internet, eu gosto de livro de terror do Stephen King. Daí a internet me recomendava Edgar Allan Poe. Daí eu ia de um autor para outro, meio que por recomendações da internet. Porque quando a gente é adolescente, a gente não tem um grande grupo de amigos que tem os gostos parecidos. A gente até tenta. Tinha uma coisa assim de... A internet te permite se conectar com pessoas que tenham mais a ver contigo e ajudar a conectar com essas coisas. Não que meus amigos de escola não sejam pessoas excelentes com quem eu ainda falo. Mas tinha... E a internet era uma parte desse diálogo, sabe? Eu me formei leitora pela internet, por recomendações da internet e por aula de literatura brasileira. Eu tinha uma boa... pai da professora de literatura. E aí eu fui me apaixonando também por, sei lá, Machado de Assis, Guimarães Rosa. Então foi indo... Essas coisas foram acontecendo meio concomitantemente. Então a internet me ajudou muito nisso, sabe? Me ajudou a achar livro, a aprender idioma, a achar sério. Eu fuçava muito na internet. Eu não consigo te dizer assim, eu me formei leitora só pelas bibliotecas. Biblioteca ajudou muito. Eu era super amiga da bibliotecária na minha escola. Aí eu meio que fazia várias sugestões, assim, para os livros que eu e minhas amigas, a gente tinha um grupo, e aí a gente, tipo, a gente podia comprar tal livro. E daí a gente fazia um abaixo-assinado, e aí a gente conseguia a biblioteca comprar tal livro. Então, eu acho excelente que escrevam. Tudo. Escreveu sem ortografia, escreveu sem pontuação. Excelente, sabe? A gente precisa tirar esse medo de escrever. Senão pensa só, senão o jovem tá só escrevendo para ser avaliado na escola. E nunca vai escrever de um jeito que ele goste, ele tá só escrevendo com medo. Porque tá sendo avaliado. Então, tipo assim, se tu não vai escrever na internet, vai escrever para quem? Pro teu pai? Teu pai não vai ler. Mãe também. Então, eu acho que a internet democratiza muito isso, sabe? E te permite explorar isso de uma maneira que é tua e é no teu ritmo. E daí tu quer ver um vídeo de 50 horas sobre o cara. E tu determina esse ritmo, que nem eu comentei antes. Eu determino se eu quero palavrão nos meus livros ou não e tal. E jóia, perfeito. Eu quero ler livro de ficção científica e tal. Jóia, entende? Então é muito democrático, é muito excelente, tu pode aprender muito a respeito. Certo? Por outro lado, eu acho que a internet nos distrai muito, mas não é um problema da literatura, é um problema de tudo. Assim, sabe? Hoje em dia, eu, que sou uma pessoa que gosta de ler e tal, eu preciso me cuidar para não ver filme mexendo no celular, sabe? Isso é um negócio que eu acho terrível de grave. Eu acho, sabe, não comer mexendo no celular. E é muito irritante. E daí eu me dou conta, assim, no meio eu tô conversando no WhatsApp e vendo um filme, eu não tô nem conversando, nem olhando o WhatsApp. Só que eu acho que isso não é um negócio do livro, sabe? É um problema geral. A gente quer fazer tudo no celular. A gente vai no banheiro no celular, a gente come no celular, a gente vê filme. Então, eu assim, como é que eu posso dizer? Eu não acho que é obrigação da literatura te ensinar a não usar o celular. Sabe, eu acho que é um negócio muito maior da sociedade do que... E, de novo, não é um problema dos jovens, é um problema da minha mãe, é um problema da amiga, da mãe da minha amiga que fica jogando Candy Crush enquanto fala comigo. Então, não é um negócio assim... Também existe essa ideia de que os jovens na internet... Não, velho, é todo mundo na internet. Bota o celular na mão de uma senhora de 60 anos, ela vai arrasar e vai criar uma corrente no Zap. Então, eu acho que é uma coisa que, tipo, tem que ser combatida pelo nosso bem, pela nossa saúde. E não no sentido de odeio redes sociais, no sentido de, sabe, quem sabe a gente come sem olhar o celular, quem sabe a gente lê um livrinho, ler é muito bom, por isso, porque ocupa muito a cabeça. Usar de uma forma saudável, né? Não como um vício, né? Exato! Tipo, pensar na relação com as tecnologias de uma maneira mais saudável, mas eu não acho que seja uma concorrência para a internet. Eu acho que, por exemplo, o nível de analfabetismo funcional no Brasil é super alto. Eu acho que isso é um inimigo muito maior do que ter celular. A falta de habilidade de interpretação de texto, eu acho que é um problema muito maior do que o celular, sabe? Então, acho que a questão do celular é grave e é uma coisa que me afeta. Mas eu acho que não é isso que está afastando leitores, sabe? Eu acho que o que afasta leitores é o fato de que na escola tu é forçado a ler José de Alencar e ninguém te diz que tu pode não gostar de José de Alencar, sabe? Tu te enfia um José de Alencar pela garganta e tu diz... E tu, tipo, não gostei. Daí teu professor, porque tu é burro e tu não entende, sabe? Grosso modo. É porque tu não entende nada de literatura e isso aqui é boa literatura.
Só que imagina se tu vai na escola e tu só ouve música clássica, sabe? É tipo isso, eu acho que a escola poderia te ensinar a ser leitor. Eu acho que é isso, assim, te ensinar a fazer essas escolhas. Que dica você daria para os jovens de hoje que querem entrar no mundo da literatura? Tu falou em perder o medo de escrever. Eu acho que perder o medo de escrever. A gente escreve com... eu acho que lê muito e escrever, assim, sem um grande objetivo, sabe? No sentido de, eu quero escrever uma história, e daí eu larguei minha história no meio, e daí tá. Sabe, por exemplo, se vocês estão falando assim, o jovem, eu tô pensando na faixa etária de vocês. A faixa etária de vocês, foda-se, eu vou escrever o que eu quiser. E, eu não vou terminar. Não termina, então, vocês nem têm idade para publicar livro, entendeu? Vocês não têm idade para, sabe? Então, eu acho que se eu fosse falar com eles de 15 anos, eu ia dizer assim, não, mas a pessoa eu não terminei esse texto, dane-se. Mas meu professor não gostou, teu professor não entende nada, sabe? Tô brincando, vários professores entendem coisas e foram formadores na minha carreira. Mas, sabe, no sentido de, tipo, escreve, só escreve. E depois tu vê. Porque eu falo assim, às vezes, com adolescentes, é um negócio, mas eu não sei ortografia. O Word sabe ortografia. Não precisa, sabe, só tirar, porque daí as pessoas, elas têm que escrever uma carta depois, elas ficam nervosas. É um pouco essa coisa de não ter medo de experimentar. Se é esse o convite, assim. Não ter medo de experimentar, ler livros a Bangu, sabe? Não pensar assim, eu tenho que ler isso. Não, experimenta. Tratar muito que nem música, sabe? Tipo, todo mundo na escola tem um amigo que tá aprendendo a tocar violão e ele vai tocar Legião Urbana e vai tocar... Vocês estão fazendo que sem a cabeça. Vai tocar Los Hermanos e não sei o quê. Não sei qual é a banda que ele vai tocar, mas sempre tem. Adolescência é a fase que alguém vai aprender a tocar violão. Uns 5 vão aprender a tocar violão. E aí? E eles estão preocupados assim, vou tocar a melhor canção da história? Não, eles estão preocupados ali em fazer umas notinhas. Assim, tô criando um negócio. Tô aqui criando um negócio. E, ao mesmo tempo, as pessoas que fazem música, elas ouvem música e elas, tipo assim, eu entro num carro, tá tocando pagode. Eu não gosto de pagode, por exemplo. Eu não penso assim, eu odeio música e eu vou furar meu tímpano porque tá tocando pagode e isso é música e eu odeio todas as músicas. Sabe, eu gosto, sei lá, de Luan Santana, eu não sei que os jovens ouvem. Tentando parecer um tio descolado. Então, com música a gente tem essa liberdade. E com literatura parece que é um negócio super pomposo. De tipo, não, eu tenho que ler Machado de Assis e degustar. Não, cara, tu não ouve Beethoven de primeira, tu ouve outras coisas também. Então, eu recomendaria achar o que tu gosta de ler e ler muito disso. Então, eu gosto de ficção científica, vai. Eu gosto de literatura gospel, vai. Mas eu gosto de relacionamento, romance histórico, né? Vai. Então eu recomendaria assim, vai sem medo, livro não vai te morder, livro não, sabe, pode falar de livro na internet, fala de livro com quem quiser. É uma fase que é muito abençoadamente com poucas consequências, assim. Tirando as coisas com muita consequência, sabe, não façam tatuagem, não usem drogas pesadas e tal. Tirando essas coisas, a adolescência é uma fase muito sem consequências, porque vocês não podem fazer grandes coisas. Então é uma fase que eu diria, cara, vai lá, e se não gostar, tudo bem. E aí, sabe? E tipo assim, eu quero fazer um vídeo no TikTok recitando. Faz! Se ficar ruim, deleta. Eu não sei como é a internet agora. No meu tempo dava. Hoje em dia eu não sei. Tipo, hoje em dia as coisas parecem que ficam gravadas pra sempre. Agora, por último, qual livro tu indicaria tanto para jovens, tanto para adultos? Eu indicaria O Guia do Mochileiro das Galáxias, que foi o primeiro livro que me ensinou que as pessoas podiam rir lendo. É um livro que eu acho fenomenal. É engraçado demais e não precisa gostar de espaço e não sei o que, robôs. É muito engraçado, é um livro excelente. E eu me lembro que foi o livro que me formou leitora, assim, sabe? De gostar de ler. Eu leio Grande Sertão Veredas com alguma frequência, mas é uma coisa minha. Tô pensando se tem mais algum para jovens e para adultos. Tem vários, né? Porque o leitor jovem, ele é um leitor adulto em muitas formas. Tipo, não tem uma falta de habilidade cognitiva. Tem um pouco, porque o córtex frontal não está plenamente formado. Mas vocês são inteligentes o suficiente. Não é uma ofensa, gente, tá tudo bem. Vocês estão se formando, sim, mas de certa forma vocês são inteligentes. De certa forma. Então, não sei, eu diria o Guia do Mochileiro das Galáxias. Se eu tivesse que recomendar alguém na rua, dizer tipo assim, lê um livro. Guia do Mochileiro. É um livro para adulto, mas eu acho que jovem pode ler tranquilamente.
Vinícius Cassiano é um artista plástico porto-alegrense. Viveu em Rolante durante 10 anos e veio para Canoas em 1954. Formou-se no posto de terceiro sargento da Escola de Especialistas da Aeronáutica em São Paulo, na especialidade de desenho. Serviu ao Ministério da Aeronáutica durante 30 anos, passando para a reserva no posto suboficial. Em 2019, recebeu o título de cidadão canoense proposta pelo vereador Ivo Fiorotti. Vinícius possui 11 obras suas espalhadas por Canoas, entre elas A Origem, na Avenida Vitor Barreto, O Futuro, na Praça da Emancipação, e o Centenário do Voo 14 Bis, no acesso à Ala 3. Ele é responsável também pelos bustos de Santos Dumont, na Praça do Avião, e de Dona Mocinha, no bairro Niterói, entre tantos outros trabalhos. Qual a lembrança mais marcante que tu tem de Canoas? A lembrança mais marcante de Canoas? Isso. Eu acho que foi quando eu cheguei aqui, com 10 anos de idade. Eu vim no interior, assim, muito do interior, né? Nem luz elétrica tinha lá. E aí a gente chegou em Canoas, aí uma cidadezinha muito ainda humilde, mas completamente diferente daquela onde eu morava, onde eu me criei até 10 anos de idade. Acho que a coisa mais marcante foi essa. E depois as coisas foram se desenrolando normalmente na minha vida, né? Foi esse impacto entre um lugar completamente rústico para um lugar já com automóveis, já tinha movimento, cinema, e essa coisa toda que eu não sabia nem o que era. Qual lugar o senhor costuma frequentar em Canoas? Bom, como artista plástico que sou, eu frequento bastante os ambientes onde está acontecendo alguma coisa sobre arte, né? Nós temos em Canoas a Vila Mimosa agora, e temos também a dos Rosa. Mas nós tínhamos, há pouco tempo, a Fundação Cultural de Canoas, que era ali onde é a estaçãozinha antiga de Canoas, e ali, inclusive, eu dei aula, 20 anos de desenho e pintura ali, né? Então, é um lugar que me marca muito e é onde eu frequentei muito. Agora, hoje, acabou a Fundação Cultural, então, os lugares culturais que eu mais frequento são esses. Mas tem alguns restaurantes, alguns bares em que eu, com alguns amigos, frequento em Canoas. Canoas não tem uma grande opção, mas tem alguns restaurantes que são bons, que a gente frequentou, né? E a gente frequenta ainda. Para o senhor, como é que é fazer parte da história de Canoas com as suas obras? Pois é. E vocês estudam no Rondon, né? Uhum. Sim. Pois é. Eu sou um dos primeiros alunos do Rondon. Quando o Rondon começou a sua vida, eu sou um dos primeiros. E ele não era ali onde é hoje. Ele começou onde hoje é o Senai. Onde hoje está o Senai, ali começou o Rondon, nas dependências do André Leão Poente, que também era ali. E ali eu comecei, no ginásio, né? Naquele tempo era ginásio. O primeiro grau eu fiz até o 5º ano eu fiz no Concórdia, no Colégio Concórdia, em Niterói, mas sempre trabalhando junto. Essa coisa de arte sempre veio muito junto comigo. Inclusive, o Rondon, naquele tempo, ele dava uma atenção bastante especial à questão do desenho. Nós tínhamos professor de desenho como aula, com nota para o fim do ano, somava junto com as outras. Então, era muito importante o desenho no currículo. E eu era escolhido no Rondon, já naquele tempo, já com 13 anos, eu era escolhido para representar o Rondon, como de uma vez houve um concurso internacional em Porto Alegre, aconteceu no Parque da Redenção. Então, eram escolhidos os melhores alunos de desenho, de pintura, das escolas do Rio Grande do Sul todo.
e num dia único, num domingo, fomos todos pintar no Parque da Redenção. E eu fui escolhido no Rondon para pintar um trecho do Parque da Redenção. Era bem garoto ainda. E aí os melhores trabalhos eram escolhidos para mandar para o Japão. Então, o meu trabalho foi escolhido. Já na época foi escolhido. Não sei o que aconteceu com ele, mas pelo menos aqui eu fui escolhido. E o segundo trabalho de pintura que eu fiz na minha vida, eu dei de presente para o Rondon. Não sei se ele tem ainda um quadro a óleo, acho que não tem mais. Veio lá para o Rondon, no aniversário do Rondon. Então, a minha vida começou por aí, sempre fazendo desenho, pintura desde garoto, e escultura também. Fui me desenvolvendo, fui para 8 anos de idade, listas de aeronáutica em Guaratinguetá, que é a maior escola técnica da América do Sul toda. E lá eu fiz a especialidade de desenho. E fui desenhista da aeronáutica durante 30 anos de serviço que eu tive, né? E aí, e desenvolvi mais ainda, então, essa área da pintura e aí, como sargento da aeronáutica, nós fizemos uma grande exposição de pintura no Sesgapa, no Clube Sesgapa, né? Antigamente, a juventude conhecia muito, porque tinha festas imensas no Sesgapa. Hoje, o Sesgapa já não tem mais aquelas festas onde a juventude toda do Canoas ia para lá. Então, nessa exposição do Sesgapa que nós fizemos, eu e mais alguns colegas, pintores também, fizemos essa exposição, e essa exposição nos alavancou, a mim, ao Lucas e a alguns outros, nos alavancou nesse campo da arte em Canoas. Muita gente de Canoas foi lá, gente importante, e nos descobriram lá. A Alice Tietz, para fazer. E aí a gente foi se desenvolvendo esse trabalho e fomos trabalhando. E eu tive a sorte, tive a felicidade de ser visto e de nunca parar nessa área. Sempre alguém nos convidando para algum trabalho. E foi por aí que as coisas aconteceram. Mas começou lá quando eu era garoto ainda, bem garotinho, ainda bem pequenininho. Com 4 anos de idade, eu desenhei o primeiro retratinho de uma priminha minha. Dizem que ficou parecido. Dizem, a mamãe e o papai sempre são muito generosos conosco e dizem que ficou muito parecido. E aí a gente não parou mais. Eu não parei mais de trabalhar e fiz algumas obras em Canoas bastante importantes, graças a Deus. Uma das obras conhecidas do senhor aqui em Canoas é O Futuro, né? Que fica ali na Vitor Barreto, na frente da prefeitura. Isso. Como foi o convite para fazer ela? Ah, minha filha, aí é que não houve convite. Aquilo houve uma ideia minha, que começou no Banco do Brasil, começou lá no Banco do Brasil essa ideia. Eu fiz o troféu de 30 anos do Banco do Brasil e o troféu foi aquela imagem ali, né? Foi aquela imagem. E aí o Banco do Brasil teve a ideia, teve o pensamento de fazer aquela escultura na frente do banco. Só que por causas outras, que nós não vamos entrar em detalhes, a ideia morreu, né? A ideia morreu, mas na minha cabeça não morreu. Ela continuou viva na minha cabeça e eu achei que seria uma grande ideia fazer aquela obra numa praça, né? E aí eu fui à luta. Fiz uma maquete de barro e fui pedir aos empresários dinheiro para fazer essa obra. Mas, para isso, a prefeitura tinha que me liberar um espaço. E foi uma luta também para a prefeitura me liberar um espaço e me dar um dinheirinho lá para poder fazer esse trabalho. O Lagranha era prefeito da época,
houve algumas discussões minhas com Lagranha, e aí ele liberou aquele espaço ali, que eu tinha escolhido, e a gente fez aquela obra ali. Aquela obra que eu penso, não por ser minha, mas que foi uma boa obra que eu fiz para a cidade de Canoas. Tanto que ela já foi cartão postal e ela representa bem a cidade de Canoas. Ela está ali representada naquelas 3 figuras, os 3 momentos do trabalho, porque ela é uma homenagem ao trabalhador. Então, ela está ali representada os 3 momentos do trabalho, que é o momento intelectual, o momento braçal, que é naquele camarada que está remando, e o momento empresarial, que é aquela figura que está apontando o futuro. Empresarial e também governamental, porque sem que alguém pague, né, ou sem que o governo incentive, as coisas não vão na área da cultura. Então, eu quis representar isso. E aí representei ela a canoa, que representa a cidade de Canoas, navegando num livro para representar que a cidade tem que navegar em cima da cultura, da educação. Então, sem educação, sem cultura, nós não vamos para frente. A cidade para e não tem ventos nem águas que vão fazer nós andar para frente se não for embasado na educação. É o que vocês estão fazendo, graças a Deus. E onde veio a ideia do nome O Futuro? O Futuro, ela foi dada não por mim e nem pela prefeitura, foi dada por alunos. Uma secretária, a Marilene, da prefeitura, que estava envolvida nesse projeto, depois a prefeitura, claro, a Secretaria de Educação se envolveu nesse projeto. E aí, ela e eu saímos pelas escolas municipais de primeiro grau, justamente fazer com que as crianças e os jovens, né, até a nona série, né, que eles participassem desse projeto. Então, nós apresentamos uma série de nomes, né? O Progresso, o Futuro, sei lá, nem me lembro mais qual foram, mas foi uma série de nomes que a gente fez uma lista e os alunos votavam. Em todas as escolas municipais, quase, fomos uma porção. E eles votaram, graças a Deus, votaram no Futuro, porque realmente foi o nome mais interessante que eu achei que fosse, né? Eu estava com medo que alguém votasse em algum nome que não seria tão interessante. Eu queria que ganhasse essa ideia do futuro, essa coisa do adiante, né? Para isso, aquela figura está apontando com o dedo o norte, está apontando o norte. Aquela obra estudada com o dedo apontando para o norte, porque a gente sabe que o norte é o que simboliza o futuro. A gente pergunta o que te norteia, né? Qual é o teu norte? Né? Existe um estudo que eu vi na televisão feito que as cidades e as civilizações elas crescem para o norte. Não sei por quê, mas dizem que crescem em direção ao norte. Uma ótima representação, né? Algo que vai representar que foi importante tanto no passado quanto no próprio futuro vai ser. Claro, sem passado, isso é uma coisa importante. Sem passado, nós não temos presente nem futuro. Então, eu condeno muito as filosofias e alguns partidos políticos que acham que tudo começa com ele ali. Não, atrás dele tem muita gente que trabalhou, que fez, que aconteceu, que errou, né? Que errou, que sofreu e que morreu por muitas ideias, né? Algumas ideias não tão boas, mas que lutaram muito para que as coisas chegassem até onde estamos.
Então, o futuro tem que estar embasado sempre naquilo que já passou. E tiveram várias apresentações de artes que o senhor já fez em Canoas, né? E qual delas foi a mais marcante para ti? É muito difícil um pai falar que um filho é mais importante que o outro filho, né? Mesmo que a gente saiba que tem alguns filhos que se projetam mais, outros não se projetam tanto, mas o amor que a gente tem pelos nossos filhos são iguais, é igual, né? Às vezes a gente tem mais amor até, mas amor não. A gente dá mais atenção para um filho que está mais, alguém, né? Um filho que está mais mal de vida lá, a gente dá mais atenção para ele do que aquele que está bem de vida, que está sendo glorioso, né? Então, por exemplo, o futuro todo mundo bate muita palma para o futuro. E eu também. Eu acho que o futuro é uma obra que realmente me marca bastante. E eu acho que me realizei nela bastante. Mas tem outras obras que eu também me realizei muito e que me marcaram muito. Por exemplo, vamos falar da primeira escultura que eu fiz, né? A primeira foi, eu não vou comentar, a primeira que eu fiz em Canoas, o busto do Santos Dumont, na Praça do Avião. Essa foi a primeira obra que eu fiz, né? Mas o busto do Santos Dumont existe em todo lugar do mundo. Então, eu fiz uma coisa que já existe, né? No lugar do mundo, não, pelo menos no Brasil, né? Nos Estados Unidos, tenho certeza que não. Eles lá juram que foi os irmãos Wright que voaram pela primeira vez, e lá eles não querem nem ouvir falar do Santos Dumont, né? Então, a primeira realmente foi o Santos Dumont, mas como o busto do Santos Dumont é alguma coisa que já tinha em outros lugares, já tem em alguns lugares, eu não vou dizer que ela é a mais ela seja tão importante para mim, mas tem uma que é bastante importante, que foi a primeira obra criada por mim, e que eu venci uma concorrência que a Petrobras criou, que é aquela que é o homem fazendo uma canoa, que está do lado da antiga Fundação Cultural, ali na antiga estaçãozinha. Aquela ali foi a primeira obra minha, criada por mim e executada por mim. Eu tenho o maior carinho por ela, porque com ela começou a história minha de escultor, né? Em Canoas e no Rio Grande do Sul todo. Eu fiz muitas obras no Rio Grande do Sul também, e até fora dele também. Então aquela tem uma marca muito grande comigo, né? Diz que a primeira vez a gente não esquece nunca. Então, aquela foi a primeira. Aquela foi a primeira que eu criei e executei, né? Eu tenho o maior carinho por ela também. Mesmo no futuro apareça mais e talvez até diga mais, mas aquela obra diz muito, porque Canoas, ela tem o nome de Canoas pela execução, né, dos primeiros matutos que tinha por aí, em Canoas, da execução de canoa. A cidade de Canoas tem o nome de Canoas por essa razão. Tinha uma madeira muito boa aqui que chamava timbaúva, e ainda tem, né, mas não tanto, em que era uma madeira muito boa para fazer canoas. E a cidade de Canoas é toda recortada de rios e lagoas. Então, os primeiros matutos aí começaram a fazer as primeiras canoas. Então, era chamado aqui Capão das Canoas, depois Canoas. Então, para mim, aquela é uma obra bastante importante também. Como surgiu a arte na sua vida? Pois então, a arte surgiu na minha vida através do meu pai, né? Uhum. Meu pai, que lá no interior já trabalhava com escultura, desenho e pintura, fazendo trabalhos no cemitério, na igreja, né? Porque o lugar era extremamente rústico, cultura lá não tinha nenhuma em lugar nenhum. Onde é que tem cultura numa cidade qualquer? No cemitério tem, né? Os cemitérios são um manancial de arte, né? Nas tumbas, né? Etc. Então
fez algumas tumbas, lápides, e etc. E a igreja também. E assim foi. E eu estava ali do lado dele, bem pequenininho, já bem toquinho, já estava agarrado com ele, sempre tive agarrado com ele, aonde ele estivesse fazendo um trabalho. Aí viemos a Canoas, eu tinha 10 anos, ele voltou a trabalhar com arte aqui em Canoas e eu estava ali do lado dele, sempre junto. Né? As últimas obras dele, que ele fez, que ele não conseguiu terminar, eu tinha 17 anos, 16, e ele estava doente, e eu já completei os trabalhos últimos dele. Então foi assim, foi através do meu pai. E além do teu pai, que tu citou que foi uma grande inspiração para ti começar na arte, tem alguma outra inspiração? Tem a inspiração dos grandes pintores, né? Os grandes artistas da história, né? Então, eu, por exemplo, se alguém olhar o meu trabalho de pintura, por exemplo, né? Que na realidade, na minha base, eu sou desenhista e pintor. A escultura veio em função de eu ter ganho aquela concorrência da Petrobras e feito aquela escultura lá, né? Aí eu nunca mais parei de fazer. Só que em Canoas eu tenho 11 esculturas. As cidades do Rio Grande do Sul tenho também. Há pouco eu fiz uma obra de 20 metros de altura na cidade de Canguçu, que foi a padroeira da cidade de Canguçu, e fiz também toda a via sacra da subida do morro até chegar lá em cima no santuário. Então, tenho trabalhos também por aí, espalhados por aí. E tudo veio em função de eu ter começado com aquela obra ali, que é a Origem, o nome, ali do lado da Fundação Cultural. Eu tenho em Santa Rita, então tem aquela imagem de Santa Rita na entrada da cidade, aquela escultura da Santa Rita, né? Também é minha ali. Ela tem 8 metros. O senhor fez mais do que parte da história de Canoas, né? Do Rio Grande do Sul também. Tem algumas coisas. Tenho em Campina das Missões, tenho em Morro Redondo, tenho em Erval do Sul, tem algumas coisinhas. Como o senhor já foi professor de artes, o senhor acha que falta o incentivo atualmente nas escolas? Eu acho. Acabei de falar há pouco, né, que no meu tempo, quando eu era garoto, e talvez por causa disso hoje eu sou um artista, não sou eu como outros também, né, a gente tinha, no currículo, a gente tinha canto e artes plásticas, cada uma com uma professora específica, formada, e com nota. No final do ano a gente tinha prova, era como uma matéria normal, não é? Então eu acho, sim, que a arte está fazendo falta nas escolas, porque a arte nos faz mais humanos, Nós descarregamos muitas das nossas emoções, principalmente o jovem, não é? Está carregado de eletricidade, de força e de angústias e de vontades, né? De inseguranças, e ela descarrega muito dessas emoções, ela vai descarregar em forma de pintura, em forma de desenho, em forma do canto, não é? Depois eu cantei em coral durante 40 e tantos anos, eu cantei em coral, eu sou apaixonado por canto, tenho violão, porque eu faço a minha musicazinha com violão, não é? Já tive conjunto vocal e uma cadela enchendo o saco aqui. Sai fora. Então tenho tudo isso, até uma cadelinha enchendo o saco aqui. A Caroline está nervosa com ela. Eu acho que os órgãos governamentais responsáveis pela cultura deviam voltar com força total nessa questão das artes nas escolas, né? Até porque o jovem é ansioso disso. Dizem na televisão, eu já ouvi,
que jovem não gosta de samba, não gosta de música clássica, só gosta de funk. Eu acho isso uma idiotice danada, não é? Ela vai gostar de samba, vai gostar de música clássica, vai gostar de música boa. Música boa não quer dizer que as outras não sejam boas, mas música boa que eu falo é a música em que o jovem pode realmente colocar para fora as suas emoções, as suas paixões, etc. Né? E não é verdade que o jovem só goste de funk e de reggae e não sei o quê. Não é verdade. Né? O jovem está precisando de campo para expandir as suas emoções, e não só em determinados pontos, quadradinhos, que a mídia diz que só aí que ela tem que andar. Não é verdade. O jovem tem um campo extremamente aberto e que deve ser explorado, mas explorado bem, né? Explorado por profissionais que sabem conduzir, que sabem levar, né? E não pela espontaneidade só. Que dica tu daria para quem quer iniciar na arte? Bem, para quem quer iniciar na arte, o importante é começar, né? É começar. O importante é começar, mesmo sozinho. Se é desenho, vamos desenhar. Se é pintura, vamos pintar. Tudo deve começar, para mim, pelo desenho. As coisas, para mim, começam pelo desenho e não pela pintura. Tem gente que gosta de dizer que já quer pintar antes de desenhar. Eu acho que precisa primeiro desenhar. Quando eu dava aula, todo mundo queria pintar. A primeira coisa que queriam fazer é pintar. Mas eu sempre fazia força para que a gente tivesse primeiro algumas aulas de desenho, etc. E agora, o que deve ser feito? Nós devemos procurar lugares onde se possa estudar também, né? Porque, claro que o autodidata é importante, mas sempre alguém que possa conduzir ou ensinar alguma coisa, as coisas vão andar mais, né? Ninguém sabe que 2 vezes 2 é 4, gratuitamente. Alguém um dia disse para ele, para a criança, 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. Dali para diante ele vai desenvolvendo conforme vai vindo a matéria. E as artes também é assim. Hoje em dia, por exemplo, a arte hoje está muito aberta. Ela tem um campo extremamente aberto para os artistas. Então, antigamente, tu ficava preso no clássico, né? Tu só era artista se tu conseguia pintar como Rembrandt, como Renoir, né? Só era artista se pudesse pintar parecido com eles. Hoje não. Hoje, pelo contrário, a arte está bem livre para se trabalhar, né? Agora, nós também temos que saber o que é que está sendo feito e como está sendo feito, né? Também não podemos sair chutando e achando que é as mil maravilhas, também não, né? Mas não quer dizer que não devamos fazer mesmo chutando e achamos que estamos a mil maravilha. Se isso te faz feliz, então vamos fazer isso. É melhor fazer isso e expandir a sua emoção através dessa modalidade, sem perspectivas maiores, né? Do que expandir as tuas emoções em campos que vai te prejudicar a tua vida, quem sabe. Não é mesmo? Então, a arte sempre vai ser um campo extraordinário de compensação das nossas emoções e de fazer com que a gente se sinta livre de determinadas emoções que nos fazem mal. Algumas pessoas estão tão estagnadas com as suas emoções, não conseguem colocar de outra maneira do que nas drogas, na bebida e etc. Né? Muitas vezes o coitado ele não teve foi uma orientação boa de trabalhar isso de outra maneira. Nós temos 1000 maneiras de trabalhar. E hoje a arte é tão evoluída, tão aberta, não é? Antigamente, quando se ouvia um muro pintado, a gente dizia que o cara era vândalo. Hoje não. Hoje, quando tu vê um muro pintado, com
quando não é pichado. Pichação, não. Sim, A sim. pichação é sacanagem, é sujar o muro, o cara está sujando o muro. Aí não. Mas nós hoje vimos muros pintados, eu mesmo pintei, junto com meus alunos, muros no centro de Canoas, que ficaram anos e anos pintados. Então, hoje se vê muros extremamente artísticos pintados por aí. Né? Tem 2 irmãos no Brasil aí que estão correndo o mundo todo aí pintando paredes imensas de edifícios. Então, veja como é grande o campo das artes. Aí não deu na pintura, não deu na escultura, mas tem a música. Aí não deu, também tem a dança. Né? Aí assim vai, tem o teatro. Né? Vamos trabalhar essa questão da cultura com os jovens. Vocês que são jovens e amanhã ou depois podem ser orientadoras, professoras, etc. Vamos lembrar do que esse velho aqui falou. A arte, a cultura nos muda a sociedade. Ela muda a sociedade. A sociedade pode mudar através, agora eu vou falar uma coisa séria, através da educação, né, geral, educação geral, a arte que vai fazer a cultura, a arte e a educação é que vão fazer a cultura, né, acontecer. Né? Ela não vem magicamente. Nós temos que trabalhar isso. Depois nós temos uma coisa extremamente importante que está sendo esquecida e está voltando de formas um pouco diferentes, que é a espiritualidade. Nós temos que voltar a ser espirituais. Nós temos que voltar a ter a ideia da espiritualidade, pelo menos. Né? Eu não quero ser aqui um pregador, não, longe disso, porque aí tu vai virar um chato e não é o que eu quero ser. Não é o que eu quero ser um chato. Mas eu acho que as pessoas espiritualizadas, no bom sentido, as pessoas que têm uma ideia espiritual boa, ela vai ser melhor de um jeito ou do outro. Ela vai ser melhor. Pelo menos mal para o próximo ela não vai fazer. Vocês perguntaram antes um pouquinho se, além do meu pai, teve outros. Teve. Uma das minhas referências na pintura, por exemplo, aqui atrás tem um quadro meu, vocês não conseguem ver atrás, né? Não. Agora consegue? Ah, sim. Sim. É um quadro meio escuro, etc. Né? Então, os meus trabalhos de pintura normalmente são meio escuros. Né? Talvez a minha coisa interna seja mais nublada, mais escura. Então, eu me gosto muito de um artista do passado, que era Rembrandt, que trabalhava com esse claro e escuro bastante. Então, eu gosto. E Rembrandt é uma referência minha. Caravaggio também é uma referência minha nessa área do claro e escuro, do mistério na pintura. Aquela coisa do mistério, para que tu olhe uma pintura e descubra coisas nela. Na penumbra, ela está lá, as coisas estão lá. A arte não deve ser gratuita também, né? Ela não deve ser gratuita. O artista tem uma missão de decorar também, de deixar mais bonitas as coisas, também. Mas ela tem uma missão de passar alguma coisa adiante, passar alguma coisa, né? Pode ver que as obras que eu tenho em Canoas ali, o futuro, a origem, ela quer passar alguma coisa, ela quer mostrar como é que tudo começou e como é que tudo tem que continuar, né? Eu acho que é por aí. Com arte, cultura, educação e espiritualidade, nós vamos transformar o mundo no paraíso que está previsto há tanto tempo. A historinha daquele incêndio, tinha um incêndio e tinha um beija-flor, que pegava uma gota d'água de um rio próximo e passava por cima do incêndio da floresta e soltava aquele pingo d'água e voltava voando, pegava outra gota e vinha e soltava em cima da floresta. Aí ela foi criticada, o beija-flor foi criticado por um animal qualquer que estava lá fugindo, certo? Tu não vai conseguir apagar esse incêndio desse jeito, né? Aí diz o beija-flor, mas eu tentei, né? Então, quando nós formos bem velhinhos, né? Quando nós formos bem velhinhos, nós vamos olhar para trás, porque eu não sou velhinho ainda não, ainda estou garoto aqui, estou um garotão aqui, ó.
Então, quando nós formos bem velhinhos, nós vamos poder olhar para trás e dizer, nós tentamos, nós fizemos alguma coisa, né? É muito triste olhar para trás e ver que a gente não fez absolutamente nada, né? Sim. Porque, às vezes, até fez com que as coisas não andassem bem. Muito obrigada também por fazer parte do nosso trabalho e eu acho que vai ajudar também muitos jovens de hoje em dia que não sabem tanto sobre a história de Canoas a conhecerem um pouco mais e se interessarem. Conhecer. Tem que, de vez em quando, o jovem tinha que dar uma volta na cidade para conhecer o que Canoas tem na área da cultura, né? Quem é que fez, como é que é, etc. E talvez se inspire para fazer também, né? Às vezes passa despercebido, né? A gente está dentro do carro, a gente não presta atenção que está ao nosso redor. O carro é um inimigo. Nessa questão, o carro é um inimigo. O telefone. Nós temos que sair a pé. Bom, o telefone é o maior inimigo. Sem dúvida. O telefone é o maior inimigo. Para essas coisas, para essas coisas.